Meu nome é Júlia, tenho 34 anos, sou mãe do Lucas, um menino de 8 anos que é luz em forma de gente. Trabalho como atendente de farmácia há 5 anos, numa jornada puxada, mas que me garante o essencial para sustentar nossa casa. Sou casada com Marcos há quase uma década, e apesar de tantas promessas no início, hoje o que resta entre nós é frieza, distância e um silêncio que grita todo dia dentro de mim. No começo, ele era gentil. Trazia flores, fazia planos e dizia que sonhava em construir uma família unida. Eu acreditei. Naquela época, também sonhava. Mas com o tempo, ele foi mudando. O carinho virou indiferença, os sorrisos sumiram, e cada gesto meu passou a ser tratado como obrigação. Se eu demorava para servir o jantar, ele resmungava. Se eu esquecia algo do mercado, ele criticava como se eu fosse uma incompetente. E se eu pedia ajuda, dizia que trabalhava demais para aturar drama em casa. É curioso como a violência emocional não deixa marcas no corpo, mas vai apagando a alma da gente aos poucos. E eu vinha desaparecendo dia após dia, dentro da minha própria rotina. Marcos nunca levantou a mão para mim. Mas com palavras, ele me fez encolher tantas vezes, que às vezes nem percebo quanto me calo só para evitar mais dor. E no meio disso tudo, tem o Lucas. Um menino esperto, sensível, que vive tentando me animar sem nem entender direito o que acontece. Ele desenha corações com meu nome, me abraça do nada e sempre repete: "Mamãe, você é a melhor do mundo." Às vezes, esse amor dele é o que me impede de desmoronar de vez. Mas mesmo sem querer, ele percebe. Já ouviu discussões. Já me viu com os olhos vermelhos. Já perguntou se eu estava doente, mesmo sem febre. E a verdade é que eu estou doente, sim. Mas por dentro. Desde o ano passado, comecei a sentir falta de ar sem motivo, palpitações do nada, uma angústia que me travava até para respirar. No começo achei que fosse físico. Fui ao médico, fiz exames, e tudo estava normal. "Você está com ansiedade", ele disse. "Seu corpo está pedindo socorro." Fiquei dias pensando naquela frase. Socorro. Mas como pedir ajuda quando até o seu companheiro ri da sua dor? Contei para Marcos o que o médico disse. Ele deu risada. Disse que isso era coisa de gente que tem tempo demais para pensar besteira e me mandou tomar um chá e parar de frescura. Depois daquele dia, nunca mais toquei no assunto com ele. Passei a esconder o que sentia. Chorava no banho. Inventava dor de cabeça só para me trancar no quarto e respirar fundo até a tontura passar. No trabalho, fingia um sorriso. Em casa, vestia a armadura de mãe forte. Mas por dentro, eu gritava. Lucas começou a notar mais. Às vezes me abraçava apertado do nada e dizia que me amava. Outras, deixava bilhetinhos em cima do travesseiro com corações e frases como "Mamãe guerreira" ou "Você vai ficar bem." Uma noite, acordei no meio da madrugada suando frio, coração disparado, medo sem motivo. Era como se meu corpo estivesse lutando contra algo invisível. Tentei acordar Marcos, mas ele resmungou irritado e virou pro lado. "Você tá sonhando, dorme de novo", disse sem abrir os olhos. Fui pra sala. Sentei no chão. Abracei os joelhos. Respirei como o médico ensinou. Mas não passava. No dia seguinte, fiz o almoço atrasada, deixei a mochila do Lucas sem o lanche, e Marcos me deu um sermão como se eu tivesse cometido um crime. "Tá esquecendo tudo agora? Vai começar com esse papo de cansaço outra vez?" Ele reclamou, com o prato na mão. "Marcos, eu não tô bem", tentei dizer, num sussurro. "Não tem ninguém bem nesse mundo, Júlia. Cresce." Ali, eu percebi que não adiantava mais falar. E se eu não podia falar, pelo menos podia observar. Observei como ele nunca perguntava como foi meu dia. Como ele passava horas no celular, rindo com estranhos, mas não olhava nos meus olhos. Observei como Lucas se encolhia quando o pai falava mais alto. Como ele parecia sempre tentar consertar o ambiente. E aquilo me doía mais do que qualquer crise. Porque meu filho estava aprendendo que amor era isso. Que silêncio era o caminho. Num sábado,
depois de uma semana cansativa, Marcos quis sair com amigos. Fui contra, já que estávamos apertados financeiramente. Ele saiu mesmo assim. Fiquei em casa sozinha com Lucas, que me ajudou a arrumar a cozinha e escolher um filme pra gente ver juntos. Mas quando ele dormiu, eu desabei. Sentada no sofá, senti tudo voltar com força. Tontura, aperto no peito, vontade de sair correndo sem rumo. No domingo, fui trabalhar e voltei exausta. Chorei no ônibus. Chorei no elevador. Chorei no banho. Mas ninguém viu. Na segunda-feira, o colégio do Lucas mandou uma lista de material. Eu não tinha como pagar tudo. Entrei em desespero. Foi aí que percebi, eu estava prestes a ter outra crise. Mas dessa vez, com meu filho acordado. À noite, depois do jantar, fui para a sala tentar me acalmar. Marcos estava no quarto jogando videogame. Lucas fazia lição na mesa. De repente, tudo girou. O ar ficou raro. Me sentei no chão, tremendo, com a mão no peito. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle. Lucas largou o lápis, correu até mim. Mamãe? O que está acontecendo? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Marcos saiu do quarto e falou alto, sem olhar para mim. De novo isso, Júlia? Tá querendo atenção, é isso? E foi então que meu filho disse algo que parou tudo. Lucas ajoelhou ao meu lado, o olhar apavorado. Mamãe, você tá com dor? Fala comigo. Tentei responder, mas a voz não saía. Meus lábios tremiam, e o ar parecia preso no peito. Minhas mãos formigavam. Era como se meu corpo gritasse por socorro e ninguém ouvisse. Ele me abraçou pelas costas, a cabecinha encostada no meu ombro. Por favor, não morre, mamãe. Por favor, sussurrou com o rosto quente encostado no meu. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos firmes e apressados. Marcos surgiu na sala, com a cara fechada e o controle do videogame na mão. Sério isso, Júlia? Vai armar esse circo de novo? Tá querendo atenção na frente do menino agora? Que espetáculo! As palavras dele caíram como socos no ar rarefeito. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Lucas levantou o rosto molhado e gritou com a voz embargada. Para! Para de falar assim com a minha mãe. O silêncio que se fez em seguida foi ensurdecedor. Marcos congelou. Nunca tinha ouvido o filho levantar a voz. Nunca tinha visto sua autoridade ser questionada, muito menos por aquela criança que ele sempre ignorava. Ela tá doente. Você não vê? Você não ajuda. Você só briga. Você nem liga pra gente. Lucas gritou, com a voz aguda e desesperada. Eu assisti a cena sem conseguir controlar o choro. E naquele momento, a dor da crise foi sufocada por uma culpa mais profunda. Meu filho estava doente comigo. Ele estava sofrendo junto. E isso eu não podia aceitar. Filho, tentei dizer, mas minha voz saiu fraca. Ele correu de volta, ajoelhou de novo e me abraçou apertado. Eu escuto quando você chora no banheiro. Eu sei que o papai briga com você todo dia. Eu não gosto disso, mamãe. Eu só quero você feliz. As palavras dele, curtas e simples, romperam o que restava da minha resistência. Por tanto tempo eu achei que estava protegendo meu filho ao silenciar minha dor. Mas eu estava, na verdade, ensinando ele a aceitar o que não se deve aceitar. Marcos cruzou os braços, olhando tudo com frieza. Que drama! Tá fazendo teatro com a criança agora? Disse com desprezo. Chega, Marcos, respondi com a pouca força que ainda me restava. Eu tive uma crise de ansiedade. Você viu acontecer. E a única coisa que teve para dizer foi que eu queria atenção. Quer que eu diga o quê? Que você tem razão. Quer palmas? Não. Eu queria respeito. Queria que você me enxergasse. Mas já entendi que é incapaz disso. Ele virou o rosto, impaciente. Tá bom, a vítima da vez. Tô indo dormir. Marcos saiu da sala sem olhar para trás. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois me abraçou com força e chorou de novo. Mamãe, a gente não precisa mais morar com o papai, né? A gente pode ir embora. Foi como um empurrão gentil. A certeza que me faltava. Naquela noite, dormi com ele no colchão da sala. E ali, no meio da escuridão e do silêncio, decidi. Eu não ia deixar meu filho crescer acreditando que aquilo era normal. No dia seguinte, acordei antes de todos. Fui trabalhar, com o rosto inchado, mas uma decisão nova no peito. Na volta, marquei uma nova consulta médica. Dessa vez, fui direta. Eu tenho crises de ansiedade frequentes. Estou com medo de mim mesma. Preciso de ajuda. A médica me ouviu com atenção e firmeza. Vamos começar o acompanhamento psicológico. Você está exausta, Júlia. E não está sozinha. Na semana seguinte, iniciei a terapia com Carla. Uma mulher serena, que me olhou sem julgamento. Você está há quanto tempo calando o que sente? Ela perguntou. Fiquei em silêncio. E a resposta veio com as lágrimas. Tempo demais. Contei tudo. Sobre Marcos, sobre as crises, sobre a solidão. Júlia, o seu corpo está gritando o que você tenta esconder. A ansiedade é a voz que você abafou por anos. Nossos encontros viraram refúgio. Passei a registrar tudo num caderno. Cada sensação, cada raiva engolida, cada gesto de Marcos que me feria. Às vezes, no fim do dia, eu chorava ao escrever. Mas também me sentia mais leve. Lucas percebeu a diferença. Você tá mais calma, mamãe. A psicóloga é legal? É sim, filho. Ela me escuta de verdade. Ele sorriu e respondeu. Eu escuto você também, tá? Aquela frase me desarmou por completo. Passei a observar cada detalhe. Marcos ainda zombava. Ainda fazia piadas com meu caderno. Vai lançar livro agora? Mas eu não respondia. Não mais. Eu estava ocupada demais tentando me reconstruir. Cortei as conversas com ele ao essencial. Coisas do Lucas, da casa. Mais nada. Certo dia, meu pai ligou. Ele morava a 5 horas de distância. Sempre foi discreto, mas amoroso. Decidi contar tudo. Pela primeira vez, sem floreios. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse. Só me diz quando vem. Aqui tem espaço, tem colo e tem paz. Chorei. Porque era tudo que eu precisava ouvir. Naquela noite, Lucas me abraçou para dormir. Mamãe, hoje foi um dia sem aquela coisa no seu peito? Foi sim, meu amor. Então foi um bom dia. Naquela noite, eu soube, estava pronta para sair. E dessa vez, era de verdade. No sábado pela manhã, quando ouvi a porta bater e os passos do Marcos se afastarem pelo corredor do prédio, senti uma coisa que há anos eu não sentia: alívio. Demorou um tempo até que meu corpo entendesse que aquilo não era mais medo, era liberdade. Lucas ainda dormia. Entrei no quarto, sentei ao lado dele e acariciei seus cabelos. Era difícil acreditar que, finalmente, estávamos saindo. Pouco antes das 8 horas, minha amiga Mônica chegou com o carro. Ela mal falou, só me olhou com firmeza e abriu o porta-malas. Em silêncio, começamos a carregar as sacolas com roupas, brinquedos, documentos. Eu tinha empacotado tudo discretamente, durante semanas, como quem prepara uma fuga. Mas não era uma fuga. Era uma libertação. Acordei Lucas com carinho. Filho, lembra do que combinamos? Hoje a gente vai morar com o vovô. Ele arregalou os olhos, ainda com os cabelos bagunçados. De verdade, mamãe? De verdade. Ele sorriu, se levantou rápido e abraçou o ursinho preferido. Então hoje a gente começa de novo, né? Exatamente. Em menos de meia hora, tudo estava no carro. Antes de sair, deixei a chave da casa em cima da mesa, junto com o envelope. Dentro dele, a carta. Curta, firme, sem ódio, mas com toda a clareza do que ele nunca quis ver. Marcos. Eu tentei. Por anos.
Mas cada vez que precisei de você, você escolheu o desprezo. Meu filho te pediu socorro e você não ouviu. Agora, ele não precisa mais implorar. Boa sorte com o vazio que construiu. Júlia. Fechei a porta e senti que, dessa vez, ela não se fechava só atrás de mim. Fechava também uma história de dor que não precisava mais se repetir. A viagem até a casa do meu pai foi longa. A cada quilômetro, o peso no meu peito diminuía um pouco. Lucas dormiu durante parte do caminho, com a cabeça encostada no vidro, tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ele dormia sem tensão. Ao chegar, meu pai estava no portão, como prometido, de braços abertos. Quando me viu, não perguntou nada. Apenas me abraçou forte. Você tá em casa agora, disse ele, com a voz firme. Lucas correu pelo quintal como se aquele fosse o lar que sempre esperou. E talvez fosse mesmo. Nos dias seguintes, reorganizei tudo. Transferi Lucas de escola, me apresentei no novo trabalho e continuei firme na terapia com Carla. A casa do meu pai era simples, mas cheia de paz. E paz era o que a gente mais precisava. No terceiro dia, Lucas me perguntou durante o jantar: Mamãe, agora ninguém mais vai dizer que você tá fingindo, né? Não, meu amor. Agora ninguém vai mais dizer isso. Ele sorriu com alívio. Mas Marcos, claro, não aceitou o silêncio. Começou a me mandar mensagens 2 dias depois que saímos. Primeiro, veio a raiva. Como você teve coragem de sumir com o meu filho? Depois, o tom de ameaça. Isso não vai ficar assim. E então, o desespero disfarçado de arrependimento. Vamos conversar. Eu mudei. Me perdoa, a gente pode tentar de novo. Apaguei cada uma das mensagens. Eu já sabia, aquilo era o ciclo se reiniciando. Mas agora, eu estava fora. Mesmo assim, registrei tudo, como orientado por Carla e pelo CRAS. Me preveni legalmente, pedi orientação sobre guarda e proteção. Não queria vingança. Queria segurança. Certa tarde, enquanto organizava os livros na estante da casa do meu pai, encontrei meu velho álbum de fotos. Havia imagens do meu casamento, de momentos com Marcos em que eu parecia feliz. Mas olhando bem, na maioria delas, eu estava sorrindo sozinha. Ele mal me tocava. Era como se eu já gritasse nas fotos e só agora conseguisse ouvir. Fechei o álbum. Essa Júlia da foto já se despediu. No sábado seguinte, Lucas fez um desenho novo. Era ele e eu, sentados num banco, olhando o céu. No topo do papel, ele escreveu: Agora a mamãe respira. Dobrei e guardei no mesmo caderno onde antes eu só escrevia dor. Agora ele começava a registrar também os meus renascimentos. No trabalho novo, fui recebida com carinho. Aos poucos, fui me entrosando, me sentindo capaz de novo. Teve um dia, inclusive, que Carla me fez uma pergunta simples. Você consegue lembrar quando foi a última vez que se sentiu em paz antes disso tudo? Fiquei em silêncio. Não. Mas consigo sentir que agora estou. O tempo passou. Marco seguiu tentando contato por mais algumas semanas. Depois desistiu. Soube por amigos em comum que ele culpava todo mundo, menos a si mesmo. Mas isso já não me afetava. Eu estava ocupada demais reconstruindo o que ele tentou destruir. Lucas se desenvolvia como nunca. Voltou a brincar, a desenhar, a dormir tranquilo. Um dia me disse: Mamãe, sabia que quando você tá bem, eu fico mais corajoso? E foi ali que percebi, eu não tinha salvado só a mim. Eu tinha salvo ele também. O que me matou por dentro um dia, hoje me empurra para viver com mais intensidade. A ansiedade ainda aparece às vezes, mas agora ela não me domina. Eu sei onde estou, sei quem sou e, principalmente, sei o que nunca mais vou aceitar. Porque tudo começou a mudar no dia em que, em meio a uma crise, ouvi meu filho dizer chorando: Mamãe, por favor, não morre. E eu decidi que não. Eu não morreria em vida. Eu viveria, por mim, por ele, e pela mulher que eu estou me tornando.
A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!